1 Coríntios capítulo 11. Se você der uma olhada aí a partir do verso 17, você vai perceber que o texto é inserido na mensagem de Paulo, e o contexto dessa inserção do texto e das palavras que Paulo aqui vai trazer é uma exortação que ele trazia àquela igreja. Paulo vai dizer no verso 17 o seguinte: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Essa primeira frase, irmãos, esse primeiro verso, eu confesso que fico imaginando como deve ter sido duro para a igreja ouvir isso. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é: o ajuntamento de vocês, ao invés de promover algo bom, está promovendo algo ruim. Ao invés de ser algo para melhor, tem sido algo para pior. E qual era a razão pela qual eles estavam agindo assim, e Paulo os está exortando aqui? Verso 18, ele vai dizer: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunirdes nos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo então vai fazer uma leitura aqui do contexto, e Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês têm vivido um problema no que diz respeito à comunhão, e isso eu não posso elogiar, e isso eu não posso dizer que eu me alegro. Pelo contrário, eu quero convidar vocês a uma reflexão para que vocês resgatem o sentido da reunião de vocês. Basicamente, o que acontecia nesses partidos aqui, nós vamos ouvir desde o início da epístola. Paulo vai trazer para nós a informação de que eles se reuniam em torno de indivíduos, em torno da liderança de alguns homens. Havia, de certa forma, uma tendência idolátrica nessa igreja em torno da pessoa, da figura de alguns dos seus líderes. No início eles dizem: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E há alguns comentaristas que dizem que até quando eles dizem assim, eu sou de Cristo, na verdade não apontava para a maneira como eles superavam esse assunto, dizendo que Cristo era o alvo central, onde toda a igreja deveria convergir, e dessa forma não haveria mais divisão. Mas que, de certa forma, de uma maneira soberba, alguns diziam: enquanto vocês são de tantos partidos, eu sou do partido certo, eu escolhi o lado certo nessa história. E mais do que isso, havia todo um contexto para a ceia. Lá no primeiro século, a ceia era conhecida como a festa ágape. A igreja, ela promovia no dia de ceia um encontro que tinha um caráter assim, um pouco mais longo do que o que nós fazemos hoje. E além do comer o pão e beber o cálice, havia também o alimento que eles celebravam, havia uma roda de comunhão. E a crítica de Paulo vai pelo fato de que esses irmãos, na maneira como eles lidavam com a mesa, não era em nada louvável. Alguns chegavam primeiro, iam à mesa e comiam e se empanturravam, sem pensar inclusive nos irmãos que iam chegar depois. Há inclusive uma possibilidade de uma questão social aqui importante. É possível que esses irmãos que se atrasavam fossem irmãos que viviam numa condição relacionada à questão da própria, já indícios ali de uma perseguição de fé, ou da condição de serem servos, escravos, que para que eles pudessem estar na reunião, eles demandavam serem liberados pelos seus senhores e algo do tipo. Enfim, nós não temos esse detalhe com precisão, mas o fato é que a maneira como eles chegavam e participavam da mesa era em nada louvável. Não estou aqui nessa manhã dizendo que esse é o contexto da IPVO, irmãos, mas entendo que até para que isso não aconteça, é necessário que nós nos voltemos para a instrução bíblica acerca da comunhão da igreja. Quando nós então olhamos para o texto, Paulo vai dizer o seguinte, lá a partir do verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nesse bloco agora então, chama a atenção o fato de que Paulo, ele entendia muito bem que apesar da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, apesar da sua liderança, apesar da figura que nós sabemos hoje que Paulo representava, Paulo não tinha sido chamado para formar uma comunidade de pessoas em torno do seu nome. Paulo não tinha sido chamado para trazer uma novidade da fé. Paulo não tinha sido chamado, ele não tinha essa pretensão de agora ser alguém que está descobrindo a roda de novo e dizendo, olha, agora eu vou dizer uma verdade que ninguém nunca disse, como infelizmente parece ser o desejo de muitos pregadores e líderes cristãos no nosso tempo. Gente que quer trazer uma novidade para dizer o seguinte, veja como eu sou único, veja como eu sou importante, eu estou trazendo algo que ninguém trouxe ainda. Paulo diz o seguinte no verso 23, olha, eu só estou trazendo o que eu recebi. O meu papel como arauto, pregador do Evangelho, é simplesmente repetir com precisão aquilo que eu recebi. E Paulo então vai dizer que aquilo que ele recebeu, aí ele vai dar a instrução aqui acerca da noite em que o nosso Senhor foi traído e a maneira como ele tomou o pão, a maneira como ele tomou o cálice e ele ofereceu aos seus discípulos. E Paulo ainda vai aqui trazer a ideia de que quando nós comemos e bebemos o cálice, nós estamos anunciando a morte e a ressurreição de Cristo até que ele venha. É interessante, irmãos, entendo eu que esse texto, ele assume uma importância muito grande ainda nos nossos dias, principalmente numa sociedade, uma sociedade perdida, irmãos. Nós vivemos uma sociedade, olha só que contradição, onde muitos dizem o seguinte, este não é o meu corpo. Está aí, não está? Pessoas afirmando, não, esse corpo aqui, eu nasci no corpo errado. Esse não é o meu corpo. Mas essa é a mesma sociedade que usa expressões como meu corpo, minhas regras. Há uma contradição nisso, não há? Mas eu não quero aqui simplesmente demonizar. O meu papel aqui não é atacar a maneira como as pessoas pensam lá fora, mas é convidar você a pensar de maneira correta aqui dentro, para que assim nós sejamos sal e luz para aqueles que estão lá fora. Quando nós pensamos em identidade, nós percebemos uma sociedade perdida. Uma sociedade que vive esse dilema de identidade. Aliás, eu brinquei aqui na escola dominical que a nossa sociedade tem problema com identidade até nos alimentos. O pão agora é sem glúten, o leite é sem lactose, o café é descafeinado e assim por diante. Nada contra, viu? Se eu tenho uma intolerância aí, inclusive na nossa ceia, já está aqui o aviso, nós temos pão sem glúten, sem nenhum problema, tá bom? Mas perceba, meu irmão, nós vivemos numa sociedade que sofre de um problema de identidade. Apesar desse ser um assunto tão procurado, de interesse tão grande pelas pessoas, quantos influencers estão falando sobre isso nas redes sociais, atraindo, arrebatando milhares de pessoas, vendendo cursos. E as pessoas então compram esses cursos no desejo de identificarem melhor, de entenderem melhor algo a respeito da sua identidade. Quando nós olhamos então para a sociedade atual, irmãos, nós percebemos uma sociedade que se interessa muito pelo propósito da vida, pela razão pela qual foi criada, pela razão pela qual muitos nem creem que foram criados, pela razão pela qual estão aqui. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? Entendo que esses dois assuntos, eles caminham juntos. O propósito da vida passa pela identidade. Se eu não sei quem eu sou, eu jamais saberei a razão pela qual eu sou o que sou. E é interessante, irmãos, que para uma sociedade que diz, este não é o meu corpo, nós ouvimos Jesus Cristo dizendo com muita clareza, isto é o meu corpo. Não há nenhum problema identitário em Cristo. E não só não há nenhum problema de identidade em Cristo, como é nessa identidade que eu e você somos chamados para encontrar a nossa própria identidade. Se somos cristãos, a nossa identidade passa por essa verdade. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Quero defender isso aqui, pensando com você, refletindo um pouquinho acerca dessa passagem. Quando nós olhamos então para Cristo,
nós percebemos essa clareza com que Cristo diz: isto é o meu corpo. E aqui Paulo vai detalhar novamente esse episódio, esse momento histórico em que Cristo tomou um pão, literalmente, o partiu e deu aos seus discípulos, onde ele tomou um cálice, literalmente, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, simbolizando algo muito mais profundo. Claro, irmãos, como presbiterianos, nós não negamos essa realidade. Há pão literal, há sangue literal, que não se tornam literalmente o corpo de Cristo, a substância não muda, mas que há uma presença real, especial de Cristo no momento em que a igreja do Senhor se reúne para celebrar a ceia, mas que traduz uma verdade muito mais ampla sobre o corpo de Cristo. Seguindo o texto para você conseguir compreender onde entendo que Paulo quis chegar, e eu quero chegar nessa manhã. Quando nós chegamos no verso 27, perceba, Paulo vai dizer então o seguinte: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Presta atenção nessa frase, ou nesse verso. Paulo agora está trazendo a seguinte informação: eu recebi e estou entregando a vocês. Jesus disse: isto é o meu corpo, ofereceu pão, ofereceu cálice. Mas há um detalhe importante. Ligue agora o verso 17 ao verso 27. E Paulo está dizendo que é possível que alguém coma o pão literal, que alguém beba o cálice literal, mas que o faça de maneira indigna, e dessa forma se torne réu do corpo e se torne réu do sangue. Quero ainda seguir até o verso 29 com você. Paulo vai dizer no verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Paulo está dizendo que o comer e o beber do cálice exige um autoexame. É porque nós nos examinamos que nós agora podemos nos tornar aptos a comermos e bebermos de maneira digna a ceia do Senhor. E o verso 29: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quero chamar a atenção então para o verso 29, que parece elucidar bem essa questão. Paulo diz que o problema é a ausência de discernimento do corpo. Discernimento que, se você for no dicionário, no português, vai dizer que é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. O dicionário ainda vai dizer que é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. É a capacidade de fazer juízo, vai dizer o dicionário. A palavra que aparece aqui no grego, ela significa, ou ela tem um sentido de aprender por meio da habilidade de ver diferenças. Paulo está convidando então a um discernimento, ao olhar para a realidade do corpo, do pão, a realidade do cálice, e discernir, e aprender, e pensar acerca da diferença do que é e o que não é o corpo de Cristo. Quero te convidar então nessa manhã, para juntos fazermos algumas reflexões sobre esse sentido, esse significado do corpo de Cristo. A primeira delas, entendo que o texto nos traz, irmãos, essa percepção. Nós precisamos discernir, então, a vida e obra de Cristo. Quando Paulo fala sobre o corpo de Cristo que precisa ser discernido, num primeiro sentido, Paulo está falando da vida e obra do Senhor. Não é meramente o corpo literal, é também, mas é mais do que o corpo literal, é o porquê Cristo foi crucificado. Somos convidados novamente ao discernimento, irmãos, sobre a vida e obra do nosso Senhor, sobre a razão pela qual nós estamos aqui. E nessa manhã então, nós dessa forma somos convidados a refletirmos, a pensarmos sobre a própria identidade de Cristo e, como consequência, a identidade do povo de Deus em Cristo, porque foi o próprio Cristo que disse que quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Ou seja, a identidade cristã passa pelo entendimento, discernimento da própria vida e obra do corpo de Cristo.
Num primeiro momento, então, eu quero te dizer que Paulo aqui está trazendo para nós uma reflexão que nos desafia, irmãos, e nos auxilia para corrigirmos dois perigos possíveis. O primeiro deles, quando nós olhamos para essa realidade do discernir o corpo, é de nós subestimarmos a graça de Deus. Para com essa informação só um pouquinho, volta um segundo comigo. Discernir o corpo, então, como discernimento de vida e obra de Cristo, é olhar para as Escrituras e voltar os olhos para toda a realidade de um mundo criado em perfeição por um Deus perfeito. Esse mundo agora maculado pelo pecado por causa da rebeldia do homem. Esse homem agora é incapaz de, pelos seus próprios meios, se achegar novamente a Deus. Mas o próprio Deus prover graciosamente, em amor, uma solução para esse problema humano. E a provisão de Deus é o próprio Cristo, que veio, esteve entre nós. É discernir o que significa essa vida e obra de Cristo. Cristo veio com esse propósito específico. A sua vocação era a dor e o sofrimento, a sua vocação era a morte. E ele cumpriu cabalmente esse propósito específico. É discernir essa verdade, de que a parte de Cristo e da sua graça, não há redenção, não há salvação, não há esperança para o homem. Se tirarmos essa verdade do corpo de Cristo, não há esperança para a humanidade. Eu vou citar novamente, correndo o risco aí de ser repetitivo, a experiência que eu tive com um jovem, muito novo, que se revelava ateu há algum tempo, e com todo respeito, se tiver algum ateu assistindo, eu fico inclusive muito feliz de saber que tem um ateu assistindo um dos nossos cultos. Conversei com esse moço por 4 horas, e prometi para ele no início, que eu iria evitar ao máximo falar da Bíblia, porque ele queria bater papo comigo. Eu falei, então vamos conversar, como um bom mineiro, gosta de bater papo, vamos bater um papo legal. Depois de quase 4 horas, eu falei, eu preciso no mínimo dar uma espetada. E eu virei para ele e falei assim, eu tenho uma dúvida, só uma dúvida. Eu queria saber qual é a sua esperança, porque todo mundo vive porque tem esperança. A esperança alimenta a nossa alma, nos faz levantar no dia seguinte. Qual é a sua esperança? E ele virou para mim e disse, eu tenho esperança na humanidade. E eu me lembro, irmão, de bater no ombro de um ateu e dizer para ele, estou maravilhado nessa noite, porque eu descobri alguém que tem muito mais fé do que eu. Vamos olhar para a história da humanidade, irmãos, e pensar em tudo aquilo que o ser humano já fez até hoje. As barbáries praticadas pelo ser humano, irmãos. À luz do Evangelho, não há esperança para o homem a parte de Cristo. Cristo é a razão da nossa esperança. Mas esse discernir o corpo, então, entendendo essa realidade da graça, Paulo aqui vai nos auxiliar, irmãos, a um discernimento mais profundo, que nos livre de dois extremos, de duas realidades perigosas. A primeira delas é nós subestimarmos a graça de Deus. Em outras palavras, o legalismo. O legalismo olha para a graça de Deus e diminui a graça de Deus. E eu quero te dizer que existem duas versões de legalismo, duas formas do legalismo. A primeira delas é nós nos vangloriarmos por nosso mérito, a exemplo daquilo que os fariseus faziam. A religião, ela caminha muito nessa direção, de empurrar o homem para essa realidade de se sentir agora apto. A religião, a parte do Evangelho, é o empreendimento humano para formar de maneira artificial uma esperança e uma segurança. E aí o religioso, a exemplo do que o Evangelho nos mostra, ele se torna alguém como os fariseus, que são cegos, guias de cegos, que enxergam o cisco no olho do outro, mas não conseguem perceber a trave que está no próprio olho. O primeiro perigo, irmãos, é de uma avaliação equivocada acerca de si mesmo, e dessa forma nos julgarmos mais do que nós somos, e inclusive fazer isso tendo a graça como desculpa, como suposta base para isso. Lembra do fariseu que orava no templo? Deus, muito obrigado porque eu não sou como os demais homens, pecadores, adúlteros, ladrões, não são dizimistas. Deus, muito obrigado. Obrigado por eu ser eu.
costumo dizer que o Roberto Carlos se inspirou nesse cara para fazer aquela música. Esse cara sou eu. Alguém já disse brincando, né, irmãos, que a humildade do fariseu é um negócio assim, né, impressionante. Que alguém já disse, né, que é do tipo da postura de alguém que diz que vai escrever um livro sobre os 10 homens mais humildes do mundo. Onde eu encontrei os outros 9. É esse tipo de postura, irmãos, que infelizmente tem pessoas dentro da igreja se portando dessa forma. Aliás, Andrew Murray disse certa vez o seguinte, que a humildade é aquela virtude que quando você percebe que a tem, você já perdeu. Não tem como celebrar e se orgulhar da humildade. O primeiro perigo, irmãos, que nós somos convidados nessa manhã é subestimarmos a graça de Deus e valorizarmos as nossas obras e nos julgarmos capazes por nós mesmos. Discernir o corpo de Cristo tem a ver com olhar e reconhecer que por nós mesmos nós somos imperfeitos e incapazes. Mas o legalismo ele tem um outro lado. O outro lado, irmãos, é a angústia que é gerada em nós pelo demérito. É aquele que não é soberbo, ele não se acha melhor, mas ele subestima a graça de Deus. Então ele olha para ele mesmo e diz, eu não posso, eu sou incapaz, eu não mereço. E ele vive se remoendo e sofrendo uma culpa que o Evangelho é poderoso para remover do seu coração. Mas ele subestima a graça. E ele vive remoendo por causa do fato de julgar-se sem méritos para participar da ceia. Deixa eu te dar uma informação nessa manhã. De fato, nós não temos mérito. Não há nada em nós mesmos que nos torne dignos de participarmos da ceia do Senhor. De nós mesmos. O primeiro problema, então, aqui tem a ver com o subestimar a graça. Mas há um segundo. E o segundo, obviamente, na direção oposta, é o de superestimar a graça de Deus. Esse superestimar que também vai ter dois lados. O primeiro deles é a licenciosidade. É aquele que se deleita no pecado e tem como desculpa a graça. É aquele que entende o seguinte, não fui salvo pela graça, então eu posso viver de qualquer maneira. Aliás, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é por isso que eu estou abundando no pecado, para que a graça de Deus possa superabundar em mim. É tudo graça e nada mais. Superestimar a graça, irmãos, que pode nos levar nessa direção. Mas como diz Jesus, lá no Evangelho segundo Lucas, relatado por Lucas, no capítulo 12, verso 20, louco, amanhã lhe pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Mas há um outro lado do superestimar a graça de Deus. O primeiro é deleitar-se na licenciosidade, e o segundo é o sofrimento, sofrendo a escravidão dos nossos desejos incontroláveis. Superestimar a graça, sofrendo agora as consequências de nutrir essa escravidão em relação aos desejos incontroláveis. A frase preferida de quem opta por esse tipo de visão equivocada é: a carne é fraca. Mas é verdade, irmãos, a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia também diz, na sequência, que o Espírito vivifica. A Bíblia diz, o próprio Paulo está dizendo aqui aos Coríntios, se você voltar um capítulo, não vos sobreveio tentação além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, Deus provê o livramento. Discernir, irmãos, o corpo passa pelo desafio de olharmos para o nosso próprio coração e darmos nome aos bois. Olhar para o pecado e chamá-lo de pecado. Olhar para o pecado, irmãos, e reconhecê-lo e clamar a graça maravilhosa de Cristo, para que assim ela possa transformar a nossa realidade, para que vivamos os resultados dessa graça com efeitos práticos. Somos então convidados pelo apóstolo Paulo a discernirmos o corpo, e isso passa pelo entendimento dessa maravilhosa identidade da igreja, que está firmada na identidade do próprio Cristo. O subestimar
o superestimar a graça de Deus, irmãos, pode nos levar a caminhos perigosíssimos. E nessa manhã eu e você somos convidados a discernir o corpo, a examinar a nós mesmos. E quando examinar e acharem falta, de fato, confessar o pecado e reconhecer diante de Deus. É assim que nós nos tornamos dignos. É a única coisa que o Evangelho exige de nós: fé e arrependimento. É olhar para a nossa condição e dizer: Senhor, se for baseado no que eu vivi essa semana, eu não posso comer esse pão. Senhor, se tiver a ver com a maneira como eu acordei hoje, não dá. Mas Senhor, eu reconheço que eu estou diante do Deus de toda graça e todo perdão. E o Deus que é poderoso, inclusive, para me capacitar a sair daqui transformado, vencendo a escravidão do pecado. Em nome de Jesus. Gosto muito de uma frase de um presbítero que pregou durante muito tempo na Betel e toda Minas Gerais. Ele era um pregador bastante requisitado, trabalhou muito próximo à plantação de igrejas, um homem de Deus já falecido. Pastor Luciano conhece bastante, frequentou a mesma igreja que ele durante um tempo. Dr. Enéas Cabral, certa vez ele disse o seguinte: que Cristo não morreu para melhorar a sua vida. Ele não quer melhorar a vida de ninguém. Ele quer transformar. Talvez você tenha caminhado até aqui assim, sem discernir o corpo. Vou para a igreja para dar uma melhorada. Vou lá no culto hoje participar da ceia, porque assim, dá uma recarregada nas energias para passar a semana. Eu quero te dizer que Cristo quer fazer muito mais do que isso. Mais do que melhorar as nossas vidas. A graça de Deus, irmãos, é aquela que capacita a nossa vida a ser transformada em nome de Jesus. Segundo lugar, para a gente terminar, somos desafiados pelo apóstolo Paulo a discernir o corpo. Primeiro, isso aponta para a identidade da igreja, isso aponta para a identidade do próprio Cristo. Somos convidados a discernir a vida e obra do Senhor. Mas, num segundo lugar, somos desafiados, somos convidados, ou precisamos discernir a natureza e o propósito da igreja. Quero afirmar aqui, irmãos, que quando Paulo diz aqui que é necessário discernir o corpo, ele não está falando apenas da vida e obra de Cristo, mas ele também está falando sobre a igreja. Se você der uma lida na epístola, esse é o assunto de Paulo. Se você der uma lida na sequência do texto, Paulo vai deixar isso muito claro, inclusive quando nós chegamos no capítulo 12, no verso 27, que nós lemos na abertura do culto. Capítulo 12, verso 27, Paulo diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Discernir o corpo de Cristo passa também pelo discernimento acerca da vida, da natureza e o propósito da igreja. Se eu não entendo a natureza e o propósito da igreja, eu como e bebo indignamente a ceia do Senhor. Eu como e bebo juízo para mim. Aliás, confesso que toda vez que eu ouço a expressão tomar juízo, eu me lembro desse texto. É muito comum, né? A gente fala assim: toma juízo, menino. Pelo menos lá em Minas essa expressão é muito comum. Mas para mim, irmãos, quando eu ouço essa expressão, confesso que eu me lembro da ceia do Senhor. Quando é que eu tomo juízo para mim? Quando eu não discerno a natureza e o propósito da igreja. É interessante, irmãos, porque a realidade da igreja evangélica brasileira, e acho que da igreja de maneira geral, estou pesquisando uma cidade próxima a nós, e de cara já me salta, irmãos, um número absurdo de pessoas que se dizem evangélicas, mas que não frequentam nenhuma igreja. Nós trabalhamos hoje com um percentual na casa e provavelmente, possivelmente, de 40% a 50% das pessoas que se dizem evangélicas e não frequentam uma igreja. Por favor, eu não vim aqui demonizar você se você se encontra nessa condição, mas desafiar você a revê-la. Discernir o corpo passa por discernir a natureza e o propósito da igreja. Paulo diz na sequência aqui que Cristo é o cabeça e nós somos os membros desse corpo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que é a igreja.
Precisamos discernir, irmãos, essa natureza maravilhosa da igreja de Cristo. Deus não tem um plano B. Não, Deus não tem um plano B. Deus escolheu que a sua redenção passaria por um povo que Ele chamaria de seu, a sua igreja. Parece que muitas pessoas têm buscado um plano B, uma alternativa. E essa alternativa passa por uma fé cristã individualizada, de maneira extrema, desconectada da comunidade. O autor antigo do catolicismo disse que fora da igreja não há salvação. Nós temos um pouco de problema com essa frase, porque nós entendemos que ligar a salvação a uma igreja local é um problema. Nós não cremos que tem que ser presbiteriano para ser salvo. Quem prega esse tipo de coisa, irmãos, é seita. Esse tipo de exclusivismo. Nós não pregamos isso. Mas nós reconhecemos, irmãos, que há uma verdade nessa frase. Não existe salvação fora da igreja do Senhor, a sua igreja invisível. Discernir a natureza da igreja, então, se torna fundamental, porque se eu não entendo a natureza da igreja, se eu não entendo que é necessário um compromisso com Cristo e com a sua igreja, para que eu coma do pão e beba do cálice, eu tomo juízo sobre mim. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Somos chamados a discernir a natureza e propósito da igreja. E aqui, eu volto lá no início, eu falei que nós, quando nos voltamos para a ceia, nós temos a graça de ter a nossa visão corrigida com respeito à nossa própria identidade. Temos também, irmãos, a graça de sermos corrigidos com respeito ao nosso propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Se você é um cristão, discernir o corpo passa por reconhecer que o propósito das nossas vidas é glorificar a Deus e desfrutar de Deus eternamente, como aliás está na base dos nossos símbolos de fé. O nosso propósito de vida, irmãos, passa por glorificar a Deus e desfrutar de Deus. Olha, essa é a natureza da igreja. Esse é o propósito da igreja. Isso deve ser buscado, irmãos, na maneira como nós vivemos em comunidade. A ceia não é da igreja presbiteriana, como nós dizemos. A ceia é do Senhor. Isso significa que aquele que foi batizado, é o que nós costumamos dizer, e está em plena comunhão com a sua igreja, é convidado a cear conosco. Mas cuidado, para nesse tempo pós-moderno de relatividade, de pluralização, julgar que isso significa que qualquer um pode comer e beber. Pelo menos não é o que nós dizemos. O que nós dizemos, o que nós entregamos, é o que nós também recebemos. Paulo diz que é necessário discernir o corpo, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo sobre si. Em tempos relativistas, pós-modernos, pluralistas, onde o compromisso tem sido cada dia mais visto como algo desnecessário. Casamento, esse negócio de, não, eu casei, eu jurei lá no altar, não, o que é isso? Não está legal, não está satisfeito? Fácil de resolver. As nossas relações mais profundas de aliança, irmãos, têm sido quebradas com tanta facilidade. Nós não podemos jamais ignorar a necessidade de discernir a natureza e o propósito da igreja do Senhor Jesus. Somos chamados para ser igreja. Somos chamados para viver a igreja. Nessa manhã, eu quero te exortar, te convidando a fazer esse discernimento. Como igreja, qual é o meu papel? Onde eu me encaixo? Paulo vai seguir o texto no verso 12 do capítulo 12, dizendo assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E Paulo então exorta a igreja sobre a necessidade, nesse discernimento de cada um entender o seu papel e entender que nós fomos chamados para servir uns aos outros, para nos sujeitarmos uns aos outros. A nossa sociedade tem dificuldade de ouvir a igreja falando sobre submissão da mulher, mas talvez é porque a gente fale errado, talvez a gente fale mal sobre o assunto.
Na verdade, o cristão não crê apenas que a mulher deve ser sujeita ao seu marido. O cristão lê que todo cristão deve ser sujeito a outro cristão. É pior um pouquinho do que eles estão vendo lá fora. A sujeição, irmãos, está intrinsecamente ligada à fé cristã. Primeiro, nós nos sujeitamos a Cristo e o chamamos de Senhor. E como consequência, se somos um corpo, nós nos sujeitamos uns aos outros e vivemos essa vida comunitária, irmãos, em amor, em respeito, se importando uns com os outros. Nessa manhã, somos então chamados a discernir o corpo de Cristo. Quero terminar lendo o final do primeiro capítulo, especificamente 2 versos. 3, verso 30 em diante, que Paulo vai dizer assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Há falsa premissa hoje, irmãos, que inclusive encontra respaldo teológico na má teologia de alguns, de que ser cristão significa abandonar toda forma de juízo. Isso não é verdade. Nós somos chamados a abandonar o juízo temerário. O que é o juízo temerário? É aquele que julga sem primeiro avaliar a própria vida, sem primeiro discernir o corpo. É aquele que julga uma condição que talvez ele desconhece, ele não sabe dos detalhes. O cristão é alguém que deve se importar com os detalhes antes de emitir o seu juízo. O amor cristão o impulsiona a reconhecer a realidade, a tomar ciência da realidade, mas aí sim, irmãos, emitir juízo. Aliás, isso faz parte daquilo que a Bíblia chama de o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus é justo, Ele criou seres humanos com a capacidade de julgar. O problema é que essa capacidade está maculada pelo pecado. Mas sabe qual que é o juízo por excelência que nós precisamos fazer? Paulo vai dizer aqui: o juízo da nossa própria vida. É o julgar-se a si mesmo. Nessa manhã, eu quero te convidar a fazer isso. A olhar para o seu próprio coração, para a sua própria vida. Avaliar a sua jornada de fé. Discernir o corpo, como diz o apóstolo Paulo, examinando a si mesmo. Mas a beleza do Evangelho, irmãos, é que esse discernimento, ele é o instrumento de Deus, justamente para nos capacitar a nos tornarmos dignos para comermos e bebermos o cálice. Não por causa da nossa dignidade, mas por causa da dignidade daquele que morreu por nós e que agora, pela sua graça, nos constituiu o seu corpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice.